Boa tarde, deputada enfermeira Rejane, que hora que nos preside. Boa tarde a todas e todos que nos assistem. Essa é a primeira vez que uso a tribuna após o resultado eleitoral do dia 7 de outubro. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos mais de 60 mil eleitores que confiaram no nosso trabalho e que depositaram seus votos para que a gente permanecesse aqui fazendo o nosso trabalho. Gostaria de agradecer a todos e todas que contribuíram com a nossa campanha, que foi uma campanha que não buscou somente o resultado eleitoral e a nossa reeleição, mas que buscou também contribuir com o debate político no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. A gente já há alguns anos enfrenta no nosso país uma grave convergência de crises, onde a crise econômica, a crise política, a crise institucional generalizada se somam, significando o enfraquecimento da nossa própria democracia. Nós do PSOL sempre estivemos ao lado daqueles e daquelas que lutam por avanços na justiça social, na igualdade, na garantia dos direitos individuais, na garantia da diversidade que compõe a nossa sociedade. Sempre combatemos os diferentes esquemas que desviavam recursos públicos para interesses privados e que curvavam o Estado brasileiro, o Estado do Rio de Janeiro, aos interesses de grupos empresariais. Sempre também nos opusemos a uma lógica de seletividade de ação da justiça, onde alguns grupos eram foco da ação policial ou do judiciário, enquanto outros eram protegidos. Acreditamos que a saída para essa crise que afeta o nosso modelo representativo não é e nunca será o fechamento e o enfraquecimento da nossa democracia. Não é, nem nunca será, o enfraquecimento da garantia dos direitos constitucionais, das garantias individuais. Lutamos para que o enfrentamento dessa crise seja o aprofundamento da democracia, o aperfeiçoamento dos processos judiciais para que tenham maior celeridade e para que sejam mais capazes de garantir, ao mesmo tempo, o amplo direito à defesa e a prática da justiça. Essas urnas aprofundaram o dilema em que se encontra o Brasil. A gente viu crescer a possibilidade, tanto no Brasil quanto no estado do Rio de Janeiro, de se elegerem à frente do Poder Executivo figuras que não têm um mínimo de zelo e respeito pela democracia. Não dá para aceitar, não dá para tratar como natural que um candidato a presidente da República, que defendeu historicamente a tortura, seja eleito. Não dá para aceitar que um candidato a presidente da República, ainda esse ano, faça como fez, se referindo aos negros quilombolas em arroubas, medida usada para pesar os animais. Ele sabe que quando ele se refere aos quilombolas em arroubas, o que ele está fazendo é animalizar as pessoas negras. Isso é absolutamente inaceitável. Todas as vezes que a humanidade produziu esse tipo de distinção, ela produziu a barbárie, ela produziu o genocídio, ela produziu a guerra. Não dá para aceitar um candidato que apresenta como plataforma econômica para o país uma frase sem nenhuma profundidade, de que os trabalhadores brasileiros vão ter que escolher entre mais direitos ou mais empregos.
que Bolsonaro quer dizer com isso? Ele vai retirar mais direitos dos trabalhadores? Ele acha que a reforma trabalhista feita por Temer não foi o bastante? Que a lei de terceirizações aprovada, que permite a terceirizações até de atividades fins, não foi o suficiente? Ele vai fazer, como disse o seu vice, acabar com o 13º? Ele vai acabar com as férias remuneradas? O que vai ser feito? Nós não temos dúvidas de que, ao se travestir de ultraliberal, o candidato Jair Bolsonaro assumiu para si, de vez, todos os componentes da barbárie, porque incorpora na sua agenda, ao mesmo tempo, a retirada de direitos dos trabalhadores com a ameaça da violência, do fechamento das instituições. Em entrevista dada na segunda-feira ao Jornal Nacional, ao mesmo tempo que dizia ser escravo da Constituição, afirmava a disposição de interromper quaisquer ativismos no Brasil. O que ele quer dizer com isso? Vai proibir as instituições da sociedade civil que atuam pelos direitos humanos, que atuam em defesa da educação, que atuam em defesa da saúde, que atuam em defesa dos direitos LGBTs de continuar existindo? Vai proibir os movimentos sociais que lutam por reforma agrária, que lutam pelo direito à moradia? O que ele quer dizer quando diz extinguir com qualquer tipo de ativismos? É importante que cada um e cada uma no Brasil tenha uma consciência de que o que está em jogo não é simplesmente qual é o melhor modelo de desenvolvimento para o Brasil. O que está em jogo é um projeto que se contrapõe ao mínimo de liberdade, de vivência democrática e saudável que a gente possa construir. O deputado estadual eleito no partido, com a chapa do Bolsonaro, aqui no Rio de Janeiro, que quebrou a placa com o nome de Marielle, uma vereadora negra, recentemente assassinada aqui na cidade do Rio de Janeiro, e que até agora não conseguiu, a polícia não conseguiu esclarecer as motivações desse crime. Esse mesmo vereador que rasgou essa placa em cima de um palanque afirmou em discurso que, ao chegar aqui nessa casa, vai sentar o dedo nos adversários, vai sentar o dedo no PSOL. O filho de Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, afirmou que, após o resultado final das eleições, com a vitória de Jair Bolsonaro, vai colocar o coturno na garganta dos seus adversários políticos. O que ele quer dizer com isso? O que o outro deputado eleito quer dizer com vai largar o dedo? Ele vai atirar na gente? Ele vai dar tiros na gente? Vai matar que nem a Marielle? Vai fazer o que fizeram com a Marielle? O que o filho do Bolsonaro quer dizer quando diz que vai botar um coturno no nosso pescoço? Vai fechar as instituições? Vai colocar a polícia para agredir seus adversários políticos? É isso que nós estamos enfrentando no Brasil. Nós estamos enfrentando uma força política que ameaça constantemente eliminar, através da força, através do uso das instituições do Estado, os seus adversários. Nós vamos enfrentá-los. Vamos enfrentá-los a favor da democracia. Vamos enfrentá-los reafirmando o nosso compromisso com o Estado democrático de direito. Vamos enfrentá-los cobrando deles que se exponham, que justifiquem, que esmiuçem as suas declarações. Querem pisar em nossos pescoços?
querem atirar contra a gente. Ao fazerem isso, estão atirando contra a democracia. O candidato a presidente que eu apoiei está fora do segundo turno. O projeto que eu tenho defendido para o Brasil há 15 anos saiu fortalecido dessas eleições, dobrou a sua bancada parlamentar federal, dobrou a sua bancada parlamentar nos estados, mas está fora do segundo turno. E nesse segundo turno, mesmo com o nosso projeto estando fora, nós vamos nos posicionar nas ruas e nas urnas a favor de um projeto que não é o nosso, mas que tem o nosso apoio por ser o projeto hoje que pode derrotar o avanço da barbárie. Continuamos reafirmando, ele não, porque em nome dele, mais uma pessoa foi vitimada a facadas no interior da Bahia. Porque em nome dele, mais uma mulher foi agredida no Rio Grande do Sul e teve uma suástica arranhada em seu corpo como forma de tentar amedrontá-la e silenciá-la. Ele não, porque em nome dele, políticos eleitos pelo partido dele têm ameaçado eliminar, assassinar os seus adversários políticos. Chegou um momento na história do Brasil em que não dá mais para se ter meio termo. Não dá para comparar os supostos radicalismos que estão colocados nessa eleição. De um lado, a gente tem a mobilização bélica das armas, das ameaças de morte. Do outro lado, nós temos a tentativa de mobilizar uma frente que seja favorável à democracia, que seja favorável à manutenção do Estado de Direito no Brasil. Reafirmamos, ele não passará.